vamos hoje acompanhar uma equipe que vai em busca de seus sonhos e cantar em um grande teatro. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Sing 2 chegou ao cinema, se eu não me engano, gente, lá pelo ano de 2021. E vai nos levar a acompanhar novamente aquela equipe. Buster, Johnny, Rosita, Dona Kiki, Ash, Gunther, naquele tradicional sonho de conseguir cantar em um grande teatro. No primeiro filme, nós acompanhamos o Sr. Mu passando por toda aquela questão de conseguir recuperar o teatro que era o sonho do pai dele, que sempre foi uma grande paixão dele. E ele consegue recuperar, torna um grande sucesso, e o segundo filme de Sing começa da seguinte forma: nós estamos acompanhando uma nova peça de teatro que está fazendo sucesso. O que está fazendo sucesso hoje em dia são os musicais. Naquela animação, gente, o que eu achei interessante é que a peça que eles estavam trabalhando era nada mais, nada menos que o que? Alice no País das Maravilhas. Então nós temos como a protagonista dessa peça a Mina, que é a elefantinha, que sempre foi muito tímida e acaba ganhando esse papel principal. E eles estão fazendo essa peça justamente para conseguir conquistar a olheira que está lá e dizer se eles eram bons o suficientes para se apresentar em um teatro muito maior. Porém, acabam se decepcionando ao verem que não tem o potencial que ela estava procurando, estava querendo. Então, gente, a nossa história realmente de Sing vai continuar naquele mesmo lema, naquela mesma linha de sim, ir atrás deles conseguirem realizar o sonho de cantarem, de se apresentarem em um grande teatro. Acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse filme de Sing é justamente, tanto no primeiro quanto no segundo, que o Sr. Mu, né, que é o caso, que é o Buster Mu, ele acaba sempre insistindo no que ele deseja, no sonho dele. Então eu acho muito interessante isso, mostrar neste filme, quanto no primeiro quanto no segundo, que ele não pode desistir. E quando a olheira diz que a apresentação deles, que o espetáculo deles nada mais é do que uma coisa simples e que eles não têm algo grandioso, ele começa a desistir. Mas a Nana, que é vamos dizer, a sócia dele no teatro em que ele tem, vira e fala que ele nunca foi de desistir. Se ele estava desistindo agora, ela então estava concordando com a olheira que eles nada mais eram do que uma simples companhia de teatro fraca. Então é interessante isso, esse modo de mostrar que, por mais que às vezes os nossos sonhos sejam difíceis e as pessoas digam que nós não vamos conseguir, nós não podemos desistir disso. E o Buster acaba sempre insistindo nisso, muitas vezes, é claro, passando dos limites e colocando todos em uma grande confusão, mas sempre indo atrás do sonho dele. Então eu acho maravilhoso isso que Sing nos traz, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. Não querendo desistir então desse sonho, ele simplesmente pega toda a companhia e arrasta eles para a cidade em que haveria essa apresentação, gente. E todo mundo fica com o pé atrás justamente porque, não sei, Sr. Mu, ela disse que nós não somos uma grande companhia. E quem consegue convencer eles nada mais é do que não é nem ele, é a Rosita, que vira e fala que o maior sonho dela sempre foi se apresentar naquele teatro, que é um teatro grande e gigantesco, muito famoso, e ela não iria abrir mão disso, fora o fato que ela tinha conseguido convencer o marido dela a ficar 24 horas de babá com os porquinhos dela. Então assim, gente, eu acho ainda também nessa questão de que esse filme continua assim com aquela dose cômica que tinha o primeiro. É literalmente um filme extremamente infantil, mas que sim vai agradar tanto as crianças quanto os adultos. Sinceramente, por toda aquela questão de cores, toda aquela questão animada e muitas vezes a parte cômica que vai ser encaixada, que faz você às vezes lembrar de certas situações que você mesmo pode passar. Porém, quando eles chegam para fazer essa apresentação, acontece o que? Justamente o produtor que estava lá procurando uma nova estrela acaba não aceitando. E o mais engraçado de tudo era que o Gunther já estava tentando
mostrar que ele tinha uma ideia de uma apresentação, mas o Sr. Moon não estava dando atenção. E daí, de repente, ele vira e fala: eu disse que seria melhor a minha apresentação com aquela questão de ficção científica e dança e magia e com as músicas do Clay Calloway. Aí quando o produtor escuta o nome Clay Calloway, ele para e fala: se você consegue realmente conseguir entrar em contato com o Clay Calloway. E o Sr. Moon, em vez de virar e falar não, ele faz o que? Justamente o que ele sempre faz, mete todo mundo em rascada e diz que sim, que conseguiria entrar em contato com o Clay Calloway. Então é interessante isso porque, primeiro, eles não teriam nenhuma peça realmente montada, os cenários não existiam e ainda por cima não tinham o principal, que era esse Clay Calloway, exatamente como foi o primeiro. Então, gente, vocês já têm uma ideia, vocês podem ver que realmente Sing não se arriscou muito a sair dessa questão, vamos fazer um pouquinho diferente. Porque eu acho que realmente, talvez se eles se arriscassem mais, talvez não saísse tão bom quanto saiu, na minha opinião. Pra ser bem sincera, gente, até eu acho que o segundo ficou melhor do que o primeiro. Então você vai acompanhar justamente isso, aquela linha de desenvolvimento normal que era o primeiro. Porém, claro, com uma dose de colocar alguns personagens a mais. O caso do personagem do Clay Calloway e da Portia, que seria a filha do nosso produtor. Então a gente tem toda aquela confusão, ainda com aquela questão, vamos dizer, aqueles medos que não é algo tão grandioso, porém ainda se torna bastante relevante. O fato daquela questão do primeiro amor, que em relação a Mina, em que ela precisaria fazer um personagem que era apaixonada, que estava apaixonada pelo companheiro do planeta, ou a questão da Rosita, de ela acaba ganhando o papel principal, então teria de enfrentar certos medos, e um dos medos era justamente aquela questão de pular uma altura muito longa, já que era uma ficção científica e eles teriam de fazer uma cena em que ela pularia de uma rampa para poder ir ao último planeta. Então nós temos sim aqueles medos básicos, ou o caso do Johnny, que novamente irá aprender uma atividade nova, só que está com dificuldades pelo professor não gostar dele, entende? Então assim, ele acaba procurando uma nova professora para provar para ele que sim, ele consegue. São aqueles medos assim, meio que tradicionais de que normalmente uma história traz? Sim, mas são coerentes com o que a história está contando, gente. Então eu acho interessante isso, porque ele vai trabalhar uma coisa muito simples, um roteiro, sim, extremamente simples ainda, com aqueles medos básicos e simples, mas que faz toda a diferença no filme. O fato também da questão do Clay Calloway, ele ter parado de cantar pela perda da esposa, mostrar aquela questão de enfrentar o seu passado, entende? Não significa que a pessoa faleceu, que ela não pode estar com ele nas músicas, nas apresentações, estar com ele dentro dele, no coração dele, na mente dele. Entende, gente? Eu acho que nesse contexto, sim, trouxe um pouquinho melhor isso do que o primeiro filme. Fora, é claro, o fato da seleção musical. Uma das coisas mais magníficas desse filme, contudo, que é justamente a seleção musical. Exatamente como o primeiro filme, eles conseguiram sim trazer músicas maravilhosas e até mesmo antigas. E a propósito, quem faz a voz do Clay Calloway no inglês é o Bono Vox. Então já dá para imaginar realmente como fica maravilhosa toda a música na voz dele. Gente, fora também o fato de trazerem, claro, músicas recentes, o que agrada muito mais o público adulto, justamente nesse sentido. Essa seleção de músicas perfeita que este filme tem. Um outro contexto muito bacana que, na minha opinião, ganha realmente nesse filme é aquela questão de mostrar, como eu disse pra vocês, do Buster e toda a companhia ir atrás dos sonhos deles. Por mais que digam pra eles que não há algo bom, não são bons, eles não se enquadram ao que desejam, mesmo assim eles vão atrás. Do mesmo fato, quando foi a questão do Clay Calloway, eu acho que a Ash, que é o porquinho espinho, quando ela vai atrás do Clay Calloway, ela tenta mostrar pra ele justamente que, por mais que a esposa dele tenha falecido, não significa que ela deixou ele
ela sempre vai estar ao lado dele, nas memórias dele, no coração dele. E ela tem certeza que ela nunca iria desejar que o marido parasse de cantar. E tem toda aquela questão, gente, eu acho maravilhoso isso em Sing, pra ser bem sincera, como eu disse. Na minha opinião, o segundo é melhor do que o primeiro. Ele conseguiu se sobrepor ao primeiro. Por mais que tenha, sim, continuado com uma base exatamente igual ao primeiro, em busca de sonhos, confusões e tudo, ele conseguiu se sobrepor. Mara com músicas maravilhosas e realmente com uma apresentação muito divertida no final. Por quê? Por mais que louco, o Buster todo o tempo falando, olha que é desse jeito, daquele jeito, eles conseguiram sim realmente montar um roteiro, apesar de provar que seriam cenários que foram feitos muito rápidos e tudo mais, um roteiro que saiu milagrosamente rápido, mas é aquela questão de uma animação, mas que vale a pena você assistir com a criançada e dar muitas gargalhadas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Sing 2, o que você achou? Qual que é a cena que você mais gostou? Qual que é a música que mais lhe agradou? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!